todos que estão aqui no Brasil, bom dia para quem está na Austrália e na China. Hoje nós estamos começando a parte 2 do nosso webinar. Nós vamos falar sobre os investimentos estrangeiros em terras. Meu nome é Olavo Tinoco, eu sou um engenheiro agrônomo e no fim de ano de 2019. E agora, para falar com a gente, é o Júlio Toledo Pisa, que também é um engenheiro agrônomo, tem um MBA da Universidade de Colômbia e é um consultor de agronegócios. E nós também temos o diretor da comparação de grãos, e falando da China, nós temos Paul Niven, ele é um veterinário com MBA na Universidade da Austrália de Ciências, e ele é um gerente geral de uma fazenda de leite que está na China. Então, para começar, eu vou dar a palavra para o Júlio, e ele vai falar um pouco sobre a vida dele, a opinião dele sobre negócios, investimentos em terras estrangeiras. Boa noite a todos, obrigada, Olavo, é um prazer estar aqui, obrigada pela Newfield de montar esse evento, é sempre uma coisa boa poder discutir um tópico tão emocionante. Eu sou um engenheiro da agricultura e tenho um MBA da Universidade de Colômbia, e por muitos anos eu era o chefe de uma das maiores companhias agriculturas de Brasil, chamado Brasil Agro. É uma empresa que existe nos Estados Unidos e no Brasil, em São Paulo e Nova York. E por muitos anos que eu trabalhei com essa empresa, eu consegui comprar 350 hectares de terra na América do Sul, Paraguai, e desenvolvi vários, vendi alguns, plantando milho, soja, cana, também trabalhei com gado, vários outros tipos de plantação, e essa é a minha experiência. Desde que eu saí da empresa, 3 ou 4 anos atrás, eu continuo sendo um fazendeiro e faço parte de várias empresas de agricultura no Brasil que trabalham com cana, com milho, e eu tenho uma experiência bem ampla com isso. E esse é um tópico bem sensível que você chamou para a nossa discussão. Ele é sensível porque em muitos países toda a discussão sobre ser fazendeiro e produzir comida se tornou mais uma questão social do que uma questão ecológica. Muitas das empresas, elas têm mudado isso para um aspecto social e não econômico. Então, criou várias regras, muitos tipos de subsídios, e em vários países desenvolvidos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a agricultura não é uma atividade normal, ela está super regulada e vem muito cuidado em como isso pode funcionar. E parte é por causa da segurança, porque eles querem que as pessoas continuem no campo e não vão para as cidades. Então, por vários motivos, nos países desenvolvidos, então estou falando sobre os países europeus, né, que tratam a agricultura diferenciadamente. E é interessante porque o Brasil tomou um país diferente no começo dos anos 90, que ele criou vários tipos de legislação diferentes nesse aspecto, e é controlado pelo governo. Do controle do governo foi cancelado na parte da exportação, e o Brasil eles acharam que o Brasil ia sofrer muito por causa disso, mas o Brasil se tornou um dos maiores exportadores em vários tipos de produto. Então, o Brasil teve uma experiência muito boa nessa transformação. E eu acho que junto com a Austrália e também com a Argentina, esses são os países que têm
empresas que são muito bem organizadas no negócio da agricultura, provavelmente os mais avançados do mundo. E a minha opinião é que, por causa dessas legislações que entraram em efeito no começo dos anos 90, que permitiram que o Brasil desenvolvesse muito bem nessa área. E isso possibilitou a criação de várias empresas. Eu acho que a fazenda, em geral, as fazendas no Brasil são bem grandes, e que a gente tem pelo menos 3 grandes empresas e a gente poderia ter pelo menos mais umas 10. E eu acho que isso falando principalmente de soja, mas se a gente incluísse cana de açúcar e outras coisas, a gente poderia ter pelo menos umas 20 empresas, o que é uma coisa que a gente não encontraria em outro lugar. Então, o Brasil teve uma experiência muito boa. E isso foi parte da regulação, incluindo a parte de compra de fazendas usando investimento estrangeiro, até 2010, quando o governo do Lula meio que ressuscitou dos mortos essa legislação antiga e criou uma bagunça no meio legal, mas conseguiu fazer uma coisa complexa que não era 100% seguro para indivíduos comprarem terra, e isso aconteceu em 2010. Mas antes disso, não era ok. E o argumento principal usado pelo governo naquela época é que seria um negócio ruim estrategicamente para estrangeiros poderem ter terras. Mas eu não entendo isso, porque especialmente no Brasil você tem empresas que são públicas, que qualquer pessoa pode ter parte das ações, e então não faz sentido. Parece que as pessoas têm muito medo que os estrangeiros iriam controlar o país. E os militares são bem sensíveis a esse tópico. Mas a maior parte é essa parte da agricultura virar o negócio, ser uma ideia nova. E várias pessoas agora estão tendo um aumento no investimento e está virando uma atividade no setor privado. Então, isso tende a puxar para uma regulamentação. Então, o Brasil tem essa experiência de super legislação, teve um crescimento, foi um pouco difícil nesse lado, mas eu acredito que as coisas vão melhorar e que existem várias leis que estão sendo discutidas para criar um padrão melhor. Mas se você é um estrangeiro e você quer investir em terras no Brasil, existe uma forma, e você pode fazer parte das ações ou você pode programar para se encaixar numa parte, de um jeito que dá certo. Não é muito fácil, mas pode ser feito. Mas eu acho que o mais importante é que os países, em geral, passassem a tratar a agricultura como um negócio, mais do que eles fizeram no passado. Então, esses são os meus comentários iniciais e a gente pode mudar depois nas perguntas. Então, agora a gente vai falar do desenvolvimento econômico do Brasil e mostra para a gente esse mercado que é bem regulamentado e poderia melhorar muito. Então, Richard, como é que as coisas funcionam na Austrália? E como é que é possível fazer investimentos? Como é que os estrangeiros podem fazer investimento? Bem, primeiro, bom dia, perdão. Sim, muito obrigada. Boa noite a todos vocês do Brasil. Bom dia aqui para a gente. Muito obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês sobre investimentos estrangeiros em agricultura na Austrália. Bem brevemente, eu vou falar sobre o Instituto de Fazendas australiano e também a nossa organização, a nossa cultura. Trata-se de uma equipe bastante pequena, independente e, basicamente, nós produzimos toda a evidência
Em relação a todas as questões políticas e de políticas agrícolas na Austrália. Então, investimentos estrangeiros em terras têm atraído muita atenção das pessoas, como o Júlio mencionou. Trata-se de uma questão política muito sensível e eu acho que isso acontece no mundo inteiro e isso também acontece na Austrália. Então, tem muito foco nas políticas. Então, o que eu ia fazer é falar brevemente sobre o processo para que você possa investir em fazendas na Austrália, em terras, e também um pouquinho de quanto investimento estrangeiro existe aqui. Vou falar também um pouquinho sobre os preços das terras e todos os preços, as tendências, e também vou falar um pouquinho sobre o desempenho, ok? Dessas terras agrícolas e como é que elas estão indo. Então, se você quiser investir em terras agrícolas ou agronegócios aqui, negócios de processamento ou qualquer outro negócio voltado à agricultura na Austrália, geralmente esse investimento tem que ser liberado por um Conselho de Investimento Internacional. É um órgão governamental que avalia todas as propostas de investimento estrangeiro e faz recomendações, se esses investimentos são de interesse nacional ou não. Então, há isenções fiscais que você não tem que passar, por exemplo, pelo conselho, se o investimento é em terras agrícolas, ou se for abaixo de 60 milhões de dólares, normalmente esse limiar existe, mas no momento, por causa da pandemia, eles diminuíram esse limiar para zero. Então, qualquer investimento, não importa o tamanho, tem que passar pelo conselho de análise. E também, se houver algum envolvimento do governo ou investimento governamental, então ele tem que passar por esse conselho avaliador, né? Independente do tamanho. Então, pessoalmente, eu tenho experiência direta com isso. Nós vendemos uma fazenda há alguns anos que estava abaixo desse gatilho para passar pelo conselho, né, de análise, porque era um fundo de pensões e era dinheiro suíço. Então, ele teve que passar pelo processo para que pudesse ser aprovado. Então, é interessante também mencionar, em termos de outras isenções, países que têm acordos comerciais com a Austrália, às vezes eles têm limiares diferentes também. Então, por exemplo, a Nova Zelândia, o Chile, os Estados Unidos, o limiar normal. Então, antes da pandemia, o limiar que se aplica a eles para passar pelo processo é 1,2 bilhões de dólares. Então, olha que diferença gigantesca, né? 60 milhões e 1,2 bilhões, como resultado desses acordos comerciais. Então, como parte do processo que você tem que passar para ser aprovado pelo Conselho de Aprovação, e isso é uma adição recente à nossa legislação, e por causa dessas pressões sociais e também da sensibilidade política de tudo que está acontecendo, é que você tem que demonstrar que houve um processo transparente e claro para aquela propriedade passar a ser sua. Então, tem que ter sido divulgado publicamente por pelo menos 30 dias, 6 meses antes da venda. Então, como investidor estrangeiro, você não pode privadamente negociar a venda sem a oportunidade para que australianos participem do processo e façam lances. Então, essa foi uma mudança significativa nos últimos anos ao processo pelas quais passamos. Mas se você fizer tudo isso, aí você tem um processo mais difícil, mais bem definido,
para ver se a venda é de interesse nacional ou não. Não há regras em relação ao que seja interesse nacional. Isso é analisado caso a caso. Há algumas diretrizes e essas diretrizes falam segurança nacional, aumentar a receita governamental, tem que ter evidências de que o comprador vai respeitar as leis australianas, vai seguir as políticas do governo australiano, e conceitos vagos, como, por exemplo, qual é o caráter do investidor? Então, esse teste de interesse nacional permite muita flexibilidade política. Então, se algo não é tão popular, ou se torna um processo na mídia, em termos da venda. Então, há muita flexibilidade, espaço para que um tesoureiro decida se a venda deve prosseguir ou não. E isso aconteceu em umas vendas grandes, significativas, em algumas propriedades na Austrália, que atraíram muita atenção da mídia, essas vendas, né? Mas geralmente isso não acontece. Geralmente há um mercado bem fluido de investimentos estrangeiros na Austrália. E nós sabemos disso agora porque se você compra terras como estrangeiro, tem uma exigência que você precisa informar o registro de terras australianas. Então, todas as terras de propriedade estrangeiros têm que ser registradas como bens estrangeiros. E o que isso demonstra? Bem, há muitas transações acontecendo, mas o total das terras tem permanecido muito estável. Então, por exemplo, tem interesse de compra e eles também estão vendendo, e a porcentagem total dos interesses estrangeiros ficou muito estável, em torno de 13,8% das terras australianas. Então, tem algum nível de investimento estrangeiro. Isso aqui é mais ou menos 52 milhões de hectares, equivale, né? Então, tem algumas terras que são de lease, né? Que foi feito o leasing. Então, a maior parte no topo da Austrália. Então, tem um mecanismo, né, de quanto tempo aquela terra vai pertencer àquele estrangeiro. Não é a capacidade para comprar terra totalmente livre na Austrália. Então, 85% das terras... 85% da terra comprada é para criação de pecuária. Isso não significa que é o valor equivalente da agricultura naquela terra, porque muito disso pode ser milhões e milhões de hectares que não vale tanto quanto algumas milhares de hectares com agricultura e pecuária. Então, quem detém essas terras? A China, o Reino Unido, são os nossos maiores investidores. Eles representam 2,4% das terras. A Holanda tem 0,7%. Então, o que você tem que pagar para que você possa comprar terras agrícolas na Austrália? Bem, obviamente, há uma grande diferença nos preços. Por exemplo, $100 por hectare ou menos. É um país muito grande. Então, você pode até ir para milhares e milhares de dólares para áreas intensamente irrigadas em lugares mais favoráveis da Austrália. Mas quando você analisa as médias e as tendências de preços com o passar do tempo, em 2019, o preço médio por hectare na Austrália toda era um pouquinho mais de $5.000, quase $5.300 por hectare. E isso aumentou 13,5% do ano anterior, e foram 6 anos seguidos de crescimento no preço da terra. E isso contribuiu
para uma taxa de crescimento de 20 anos, de 7,5%. Então, normalmente, também contribuindo a isso, o número de transações com terras na Austrália está declinando por algum tempo, porque as fazendas estão se tornando maiores, mais agregadas, e a oportunidade para vendas se torna menor. Então, mas há muito interesse, concorrência, então a concorrência está aumentando para alguns lotes de terra. E isso está contribuindo para um crescimento do preço estável. Então, finalmente, o desempenho, que obviamente é uma outra razão que nós vemos o interesse crescente de investimentos estrangeiros para a compra de terras, está sendo muito, muito bom. Então, há um índice de terras australianas que é criado da mesma forma, ou usando a mesma metodologia do índice usado nos Estados Unidos. E isso demonstra, desde que esse índice foi estabelecido na Austrália, desde 2015, então o retorno no investimento anual está sendo 13,9%, um pouquinho abaixo de 14%. E isso tem sido bem dividido igualmente, e aí tem a apreciação dos bens e 6,5% de valorização das terras. E isso se compara com a mesma metodologia de 10% de retorno em investimento em terras agrícolas. Então, eu acho que as fazendas que são incluídas nesse índice são aquelas grandes fazendas corporativas que estão atraindo investimento estrangeiro. E trata-se de uma grande porcentagem, né, e são incluídas nesse índice. Então, essa é uma das maiores razões que temos visto esse interesse. É um ótimo retorno no investimento. Então, isso se compara aos bens agrícolas no mundo inteiro. Então, espero que isso tenha dado para vocês como é o nosso ambiente de investimentos aqui na Austrália. E estou esperando a nossa discussão e perguntas com carinho. Muito obrigada. Obrigado, Richard. É incrível como que você trouxe vários números muito bons e uma figura boa sobre a legislação e os programas de investimento em terra. Paul, você está sem vídeo, mas nós podemos te ouvir claramente. Então, se você puder contar para a gente um pouco sobre você, como que é o seu trabalho aí na China com a parte de fazendas de leite. Bom dia. Obrigada a todos por estarem me convidando. Eu espero que eu possa dar uma ideia em uma outra parte do mundo para vocês. Eu realmente acho que onde a China está é do outro lado do espectro do que o Júlio descreveu para a gente em relação ao uso da terra. O meu papel é que eu sou o gerente geral de um negócio de leite integrado que é no meio da China, é um lugar chamado Jinan, que é a capital de Shandong. A maioria das pessoas nunca ouviu dizer, mas tem 100 milhões de pessoas na província. Mas fica perto de Beijing, fora de Beijing, Shanghai e Guangzhou é o lugar que tem o maior GDP da China. Da perspectiva da chinesa, é um lugar bem próspero. E nós estamos mais ou menos a 50 quilômetros de Qinan. E nós estamos bem perto do Rio Amarelo, que é um dos rios principais da China. Eu já estou na China desde 2015 e durante esse tempo eu participei da escolha do local, construção e agora a operação da fazenda. Então, o que eu queria comunicar hoje é que realmente quando você chega num país
um país novo, esqueça tudo que você sabia antes. Esqueça como é que você acha que a terra funciona, como que você acha que a lei funciona. Você tem que começar tudo de novo. O que acontece é que a gente chega com as nossas próprias experiências e opiniões, mas a gente tem que conseguir entender o que vai acontecer onde você está. O que eu quero falar, o que eu quero dar uma olhada agora é o que realmente acontece na China. Então, só como uma introdução. A China, ela esteve ocupada, né, e a sua terra tem sido, faz feito parte da agricultura há milhares de séculos. Então, a terra, ela é cuidada do nível de governo mais baixo de todos, que é uma aldeia. Uma aldeia tem mais ou menos 200 famílias, mais ou menos 1.000 pessoas, e em volta dessa aldeia, o povoado, eles têm o que chama na China de MU, que são 600 metros quadrados. O mu é uma medida, né? Então, 50 de 15 mus é 1 hectare. Então, essas vilas têm 2.500 mus. Então, o dono da vila, dessa aldeia, ela dá um pedaço de terra para cada família. Então, se a família tem 2 filhos, eles vão ganhar mais terra. Se essa família só tem uma filha, talvez eles não vão ganhar nenhum tipo de terra. E aí sempre tem uma parte da terra que é ruim, outra parte que é boa. Então, às vezes, eles ganham uma parte da terra boa e uma parte da terra ruim. E o objetivo é gerar lucro, né? Então, se você estiver andando pela China, qualquer hora você vai ver homens velhos e mulheres cuidando da terra, fazendo agricultura com as mãos, com muito pouco uso de máquinas, né? Às vezes tem um trator, é uma coisa que nem vende mais na Austrália, talvez, e não tem nenhum tipo de partes que você possa acrescentar para estar melhorando o funcionamento. Então, esse é como funciona a agricultura na China. Então, os comentários que eu faço hoje são realmente a China do meio. Quando eu falo a China do meio, eu falo que é a parte acima de Shanghai, mas ao sul de Beijing. Eu não tenho experiência na parte do sul da China, que é onde eles plantam o arroz e fazem uma agricultura elevada. Também não tenho nenhuma experiência na parte ali do leste, perto da Coreia do Norte, da Mongólia. E também não tenho experiência no oeste, que fica perto do Cazaquistão. Nessas outras áreas, eles têm pedaços de terra bem grandes, então meus comentários não se aplicam a essa parte. Mas na parte do meio da China, as fazendas geralmente são governadas pelo governo, né, pela sua aldeia local. E onde nós estamos, nós temos mais ou menos 600 milímetros de chuva, que é realmente em julho e agosto, o que funciona bem, e toda a outra parte, a água tem que ser tirada do solo. Quando eu falo sobre a água, não sendo só crítico da condensação, mas o valor da terra, ele tem a ver com o que a água vai poder trazer para você. Então, o que nós fizemos, a gente negociou com várias aldeias, nós negociamos com mais ou menos 25 aldeias diferentes para conseguir a terra. Você não pode ser dono da terra, você paga um custo anual para alugar a terra. Em alguns lugares você pode alugar por vários anos e você paga para esse comitê da aldeia. Então, para você usar a terra na China é para aliviar a pobreza. O que ele faz é que ele garante uma renda para essas pessoas. E é um entendimento muito importante de como
a terra é usada, não existe um direito da terra. Você não pode usar como uma coisa sua ou que você não pode usar como um calção para emprestar, você só pode usar para você mesmo ali plantar. E uma coisa interessante é que existem 3 tipos de terra. Você tem a terra agrícola, que é só para plantação, você não pode construir nada. Existe uma terra geral de agricultura, que você pode ter animais. E nesse tipo de terra você tem um contrato de aluguel de 30 anos. E você pode também colocar viveiros e outros tipos de operação. E aí você tem terra de construção, que é para construir casas ou indústria ou lojas, esse tipo de coisa. Então, o jeito que o governo maneja essa terra é que existem cotas e existe máximos de construção ou de agriculturas. E eles têm um nível básico, que é mais ou menos 92% do seu condado, de terra que tem que ser mantida para a agricultura. Então, é assim que o governo faz esse regulamento. E o conceito todo de direito de uso de terra é muito difícil de ter. Então, quando a gente começou esse trabalho, o que a gente fazia, a gente tinha 2 objetivos. Um era para conseguir ter a terra para a gente colocar para colocar as sobras da fazenda, né? O esterco e o que sobraria da água. E a outra para a gente poder ter milho, para que as nossas fazendas de milho não precisassem depender. Então, nós alugamos 30 mil mus, que são 2.000 hectares, mais ou menos 1.000 em volta de cada uma das fazendas, que vieram de 20 aldeias diferentes, e significa que todos nós tivemos que ter esses contratos, e cada um dessas pessoas colocaram o dedão lá como assinatura para falar que isso foi aceito pelo governo, que o governo dá a terra para eles e eles estão dando a terra para a gente. Então, essa é só uma pequena introdução, que quando você vai para um outro país ou região geográfica, mesmo quando o Richard falou, vai existir diferenças até mesmo dentro dos lugares dentro da Austrália, né? E a gente tinha antes aluguéis de 99 anos, ou a pessoa só comprava a terra, e aí você muda para a China, onde você tem o uso da terra que é anual. Então, é um conceito bem diferente, e eu espero ter te dado uma opinião no mundo das terras na China. Obrigada. Muito obrigado, Paul. Foi incrível. Eu nunca tinha ouvido sobre a maior parte do seu trabalho, e o seu maior ponto é que às vezes a gente esquece tudo quando a gente entra, né, no novo país. Então, antes de passarmos a palavra para a plateia, eu vou pegar esse gancho do Paul e vou perguntar para o Júlio: quando você começou suas operações no Paraguai? Fala um pouquinho para a gente. E também, Júlio, faça uma pergunta para o Richard e o Paul, ok? E aí depois a gente vai passar a palavra para a plateia. Muito obrigado, Lavo. Parabéns ao Richard e ao Sr. Paul. Excelentes apresentações e muitos pontos importantes que vocês trouxeram para a gente. Sim, Paul, você está totalmente correto sobre limparmos a mente e quando você vai para um outro lugar. Isso que aconteceu para a gente quando a gente entrou no Paraguai, que é um país vizinho ao Brasil. E quando a gente entrou lá, na primeira vez eu estava discutindo com investidores e que eles queriam comprar fazendas no Paraguai, as pessoas olharam para a gente: vocês são doidos? Nada de bom vai sair do Paraguai. Como assim? Mas olhando no passado, eu acho que foi um dos melhores investimentos que fizemos. Tivemos excelente retorno no nosso investimento. Então, é uma região totalmente diferente. Como é que você vai fazer a logística funcionar? E
excelente terra de alta qualidade, com muita água, muitos recursos hídricos. Então, as pessoas às vezes te chamam de maluco por entrar lá ou ir para outro, no outro país. E aí as outras pessoas vão te chamar de visionário. E isso aconteceu várias vezes. As pessoas às vezes não entendem. Então, eu me lembro que eu estava na escola agrícola aqui no Brasil há uns 25 anos. Então, o nosso professor principal naquela época, a gente estava plantando milho no Piauí, no Nordeste do Brasil, atingindo altíssima produtividade. Ele chamava a gente de maluco, vocês são malucos. E é a mesma coisa de quando a gente entrou no Paraguai. É impossível fazer uma coisa boa crescer lá. Então, por exemplo, agora a gente está produzindo 4.000 quilos de soja por hectare. E é uma operação fantástica. E a gente descobriu tantas coisas interessantes de como operar as fazendas em outras condições. Foi sensacional. É sempre uma grande felicidade para mim aprender novas formas de fazer a agricultura. Eu tenho uma pergunta para o Paul. Eu fiquei muito interessado em descobrir como eles resolveram aquela questão das vilas. Uma das coisas que me impressionou é depois que você tentou consolidar essas fazendas, vocês estavam removendo as pessoas que estavam saindo das terras, ao invés das vilas receberem pagamentos? E isso é muito importante, porque o que você está fazendo? Você está aumentando a produtividade trabalhista. E era muito baixo, e depois das coisas consolidadas, você estava gerando muito mais riqueza, rendas. E essas pessoas que estavam trabalhando, aquelas milhares de pessoas que estavam trabalhando naquelas parcelas de terra, o que aconteceu com essas pessoas? Excelente pergunta. Então, só para contextualizar, uma das vilas que eu mencionei devia ter mais ou menos 200 famílias. E o que aconteceu de fato? É que todos os jovens, eles tinham empregos de tempo integral ou eles tinham saído daqueles lugares para estudar e trabalhar. Então, a maior parte da agricultura era feita pelas pessoas mais velhas e aposentadas. Então, essas eram pessoas que basicamente estavam aposentadas. Então, muita da agricultura é feita por essas pessoas e em períodos muito intensivos. Então, basicamente, é o final de maio, aí você tem as colheitas menores, e eles dirigem por lá e eles fazem a colheita por 2 semanas de forma louca, intensa. Aí depois tudo para, depois dessas 2 semanas. Então, a irrigação ainda é feita. Então, 1/3 das nossas terras tem pivôs de irrigação. Muito ainda é feito manualmente, a irrigação em alguns lugares ainda é feita manualmente. Então, e aí depois no final da temporada de milho, então as pessoas talvez gastem 40 dias por ano trabalhando na terra, então a maioria dessas pessoas acabaram de se aposentar totalmente. Então, alguns deles ainda trabalham para a gente, e também algumas pessoas que foram e compraram terras para eles próprios. E muito interessante é que há muitas terras comuns, tá? Ao longo de rios, ao longo de lagos, ao longo de vales, ao longo de vilas, e essas pessoas realmente querem continuar a trabalhar com a agricultura. A gente tem até pedaços de terra onde tem os nossos pivôs de irrigação que são difíceis de acessar. Então, você tem 66 quilômetros quadrados, metros quadrados. Então, tem até áreas de 20 por 20 metros. Então, tem um lugar que tem 5 metros de largura e 20 metros de comprimento.
E aí você tem que passar por uma vala para chegar nessa terra. Então, onde você for lá, você consegue encontrar terra lá. Ah, não me admira que o milho seja tão caro agora, né? Então, nosso preço de milho, isso aqui são de pesquisa e desenvolvimento. Então, normalmente, o preço médio de venda de milho é 430 430 RB por tonelada. E para a gente, a gente vende 20% disso, 25% esse ano. Então, a gente ganha muito, muito dinheiro. E isso tem sido muito bom para os nossos investidores. Então, só para te falar, o preço do milho aqui no Brasil dobrou aqui o preço no Brasil, o preço do grão de milho. Trata-se de um mercado extremamente complexo e vamos exportar muito mais do que vamos importar, principalmente para a China. Mas você mencionou um ponto interessante. Eu estou interessado nessa produtividade trabalhista. Eu acho que esse é um tema muito importante para que possamos entender o que está acontecendo nesse país. E se você analisar o Brasil, é bem interessante. Como uma economia geral, o Brasil não está indo muito bem nos últimos 20 ou 30 anos. O Brasil está atrás de quase todos os países, tem sido muito ruim, exceto pela agricultura. E no setor de agribusiness, a produtividade do Brasil e a produtividade trabalhista aumentou muito significativamente e temos sido um dos líderes no mundo. Então, a minha observação aqui no Brasil é o que acontece é que fomos capazes de criar operações bem grandes, especialmente para as commodities, e temos pouquíssimas pessoas trabalhando. Então, a forma como o Brasil o interior do Brasil, principalmente o centro-oeste brasileiro, a área do Cerrado, que tem grandes fazendas, nós temos baixíssimo número de pessoas lá. Então, você tem pessoas sobrevivendo da terra. Antes de criar essas grandes operações, então eles têm grandes operações antes de se tornarem muito produtivos. E tem alguns fatores de sucesso para o desenvolvimento agrícola do Brasil nos últimos 20 ou 30 anos. E essa é uma das razões que eu estava te perguntando sobre a China. Então, se as pessoas estão mudando para as áreas urbanas, vamos ter espaço no interior para que você aumente a produtividade. Porque se você tiver muitas pessoas morando nas áreas rurais, aí se torna complicado ter operações eficientes, né? Bem, eu só gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, que eu queria compartilhar 2 outros comentários. Na China, há zero desejo de se tornarem mais eficientes em termos trabalhistas. Tem 1,4 bilhões de pessoas na China e realmente não há previdência social lá. Então, a primeira vez que eu fui para a China e eu estava tentando assinar acordos de investimentos e construir negócios, todo órgão governamental tinha um cara lá velhinho, de 50, 60 anos, com estabilidade, segurança, e ele se sentava lá com seu uniformezinho bonitinho, e ele falava, não sei como eu posso te ajudar. E todos aqueles caras têm empregos no final, quando com mais de 40 anos, mais de 50, e eles são pagos, ou recebem mais ou menos, $500 australianos por mês. Mas eles têm um emprego, eles não estão em casa, eles têm um uniforme para vestir e eles vão para o trabalho. Então, novamente, como eu disse no início, eu fui para a China e falei, ai meu Deus, por que 3 pessoas têm que checar a minha passagem quando eu estou entrando no avião? Às vezes você vai, eles veem a sua impressão digital, aí tem uma pessoa lá no aeroporto,
aeromoça que vê na China tem 2 mais pessoas. Tem um segurança para ver a sua passagem, ou outra pessoa para ver o outro lado da passagem. Então, eles têm todas essas pessoas ocupadas, e eles dão empregos. Caso contrário, eles não vão ter previdência social. Então, concordo 100% com você, mas isso está no nosso radar. Então, seguindo adiante, o maior desafio que encontramos é que não temos nenhuma pessoa nas nossas áreas locais que consegue usar um trator com mais de 150 cavalos de força. Eles simplesmente não dão conta, eles nunca usaram isso antes. Então, nós, de fato, contratamos pessoas no Nordeste da China que tinham experiência, que eles trabalhavam em grandes fazendas, e aí a gente podia começar a modernizar essas áreas, aumentar a eficiência. A outra coisa é que 10.000 moon, 600 hectares, que tem os pivôs de irrigação, e isso é gerenciado por 4 pessoas agora, jovens que estão na comunidade na casa dos 30 anos, e eles entendem os pivôs de irrigação, eles têm celulares e eles verificam tudo o tempo todo. E o que eles fariam com o que nós faríamos no passado com 500 pessoas, agora fazemos com 4 caras, mas realmente fomos desafiados a conseguir a mão de obra ideal. Então a geração mais jovem, que ainda está nas vilas, não são educados, não tem alto nível de educação como na Austrália ou em outras partes do mundo. Então, agora eu analiso a mão de obra. Eu entendo você completamente, mas trata-se de um contexto diferente. In Australia, and labor costs and equally energy Então, costs. a eficiência de trabalho na Austrália, como é que é? São caros por qualquer padrão do mundo. Então, e o que aconteceu no desenvolvimento e na Austrália é excelente eficiência técnica, a nossa forma de melhorar os resultados, aumentar a produtividade. Então, todo o nosso crescimento em agricultura. Para estar convertendo as coisas que entram, né, para sair em lucratividade. A parte difícil é que agora a gente chegou num ponto que nós agregamos nós mudamos tantos, tiramos tantos trabalhos da agricultura que existe um declínio na economia local. Enquanto o setor da agricultura continua a crescer e a crescer muito, a economia regional ao redor da agricultura que dá os serviços e os hospitais e as escolas e todas essas coisas continua a cair. Então, isso tem sido realmente um problema para conseguir encontrar boa mão de obra nas fazendas, né, para a agricultura. E o que é interessante agora é que o governo federal, a estratégia de melhora da economia é que ela vai estar trabalhando com um plano para estar melhorando a economia regional. Então, tem vários investimentos para estar investindo nos processos regionais, em estradas, em infraestrutura, em aeroportos, coisas assim, regionalmente. Isso acabou de começar agora como um plano, mas se isso realmente tiver sucesso, terá grandes implicações nos fatores econômicos, principalmente nos negócios agrícolas, no processo de investimento. Richard, para esses projetos, os investidores estrangeiros são bem-vindos? Nós
já temos muitos investimentos estrangeiros em projetos de grande escala, como construções de estrada. A maioria deles estão nas cidades, onde estão a maioria das atividades, mas em algum lugar, até em Sydney, tem uma empresa espanhola que tem trabalhado em grande parte do desenvolvimento. E o que eu diria é que mais ou menos a mesma proporção de investimento da agrícola a gente tem, que é mais ou menos a 20% ou 30%. Mas você não tem tantas regulações e leis para essa infraestrutura, tem? Para projetos assim, realmente é uma estrutura totalmente diferente, muitas vezes é criticado. O processo de procura dessas empresas do governo é bem criticado por pessoas de desenvolvimento local, porque elas... Mas elas têm esse processo, essa estrutura de fazer, mas às vezes eles escolhem uma empresa estrangeira em vez de escolher uma australiana, sendo que elas têm a capacidade de fazer. Mas voltando à nossa discussão inicial, o Brasil precisa muito de investimentos estrangeiros, o Brasil tem um nível bem baixo de entrada de capital e o governo tem feito um programa bem grande para atrair investimento estrangeiro em todos os setores da economia. Mas mesmo assim, nós temos todas essas legislações para o investimento em terra, o que não faz sentido para mim. Nós precisamos de capital, então por que não dar as boas-vindas nessa área da agricultura também? Então, só finalizando aqui, voltando para onde a gente iniciou nossa discussão. Esse é um bom ponto que você está falando sobre a estrutura. Nós temos uma pergunta de Marco Guimarães aqui no chat. E o que ele está falando aqui, toda essa estrutura tende a aumentar o preço da terra. Você tem mais acesso à terra. Então, eu vou falar para o Richard, depois Paul e o Júlio, mas qual é a sua opinião sobre os retornos de lucro, de retorno de produção na terra agrícola? E se funcionaria sem que o valor da terra aumentasse de valor? Bom, depende da escala de tempo que você está considerando seu investimento. Nós temos uma produção variável, que é extremamente variável na Austrália, porque ela só funciona se você tiver capacidade de irrigação, de água. Então, voltando ao ponto da importância da água, né? E eu estava aguardando aqui para as perguntas e as respostas, porque realmente é exatamente isso, onde o investimento, as tendências de investimento estão acontecendo na Austrália. O interesse em investir em acesso à água para poder tentar diminuir um pouco dessa produção que é tão variável, que depende da água na agricultura australiana. Mas o que é interessante é que qualquer pessoa pode comprar acesso à irrigação, títulos de água, não passa pelo mesmo processo do quadro que faz a investigação para investimentos estrangeiros. Acesso à água é diferente do acesso à terra e não existe restrições para compra disso por estrangeiros. Não significa... Na verdade, existem bem menos desses acessos à água que pertencem a investidores estrangeiros. Então, ainda existe uma coisa significante e por causa disso a gente tem tentado diminuir essa diferenciação, essa necessidade da água, mas a longo prazo não significa que o retorno não é bom. Como eu mencionei antes, é 7% de retorno na produção. Mas ontem, por exemplo, foi 1,5% só por causa da seca que nós tivemos. E isso
vai ser assim até que a gente tenha esse número dobro retornando, e isso é variável de acordo com a água. Júlio, você pode falar um pouco sobre esse retorno no valor da terra no Brasil ou no Paraguai? Eu achei legal quando você falou sobre que as empresas grandes, elas geralmente vão onde o valor da terra vai aumentar, porque aumenta o portfólio deles. Realmente depende. Nós estamos falando sobre indo a lugares novos e novas regiões para começar nossos projetos e introduzindo novos tipos de plantações. E realmente depende do tamanho do risco que você quer fazer. Se você quer começar, como nós fizemos no Paraguai, o retorno vai ser bem alto. Os projetos agrícolas no Brasil, nós temos uma média de 21% de retorno no projeto, significando que todo o dinheiro que entrou e saiu, você compra, planta e depois vende. E esse projeto inteiro tem mais ou menos 21% de retorno em reais, que é o dinheiro local. Mas nós somos bem agressivos no desenvolvimento da região. Nós fomos para o Paraguai, nós compramos terra por $200 por hectare, e nós estávamos produzindo 400 quilos de soja por hectare. Quando você tem esse risco, você tem um retorno bem mais alto, mais de 20%. Se você for mais tradicionalmente seguindo o tipo de custo, o retorno compound da operação, você vai chegar mais ou menos a 15%. Vai depender da região, do tipo de plantação. Agora, se você se você for fazer a longo prazo, 15% vai ser mais ou menos a sua média. Para mim, não é só o retorno, mas saber que tipo de investimento, vai um investidor especial para cada tipo de projeto. Eu já fiz várias coisas, viajei no mundo e conversei sobre isso. E o que eu aprendi é que eu não venderia ou não ia querer ter um fundo agressivo na Nova York, ou em Sydney, ou em São Paulo, como um investidor, ou tendo investimentos nesse tipo de coisa. Porque a gente está tentando falar em ter uma reserva que tenha uma volatilidade que no final vai ter valor, sem ter grandes altos e baixos durante esse tempo. Então, é muito importante não só o retorno, mas o número certo, o tipo certo de investidor, de base de investidores nesse tipo de projeto, principalmente de projetos de terra. Obrigada, Júlio. Paul, você pode falar sobre a parte europeia? A sua opinião? Não existe nenhum tipo de investimentos ou investimentos bancários no que a gente está tentando fazer. Como eu falei, um dos maiores motivos para ter a terra era para a gente poder ter autonomia no milho e não precisar fazer parte do preço flutuante, né? Então, a gente teve, às vezes tem uma mudança, né, do milho já foi de 0,8 GIN, que é uma moeda local, para 1,5. E isso é no mercado controlado. Então, aumentou muito o preço da farinha também, é a mesma coisa. Então, realmente, é um sistema econômico muito diferente. Então, nosso primeiro motivo foi para a gente poder ter autonomia do milho, e o outro motivo foi para a gente poder jogar fora, né, a água que tivesse usada, e para a gente poder realmente ter um sistema de tratamento de água, para que a gente pudesse limpar a água antes de jogar
elas de volta. Então, para a gente era mais econômico a gente ter uma terra que pudesse fazer a plantação. O maior desafio para nós é o custo da terra. O custo de importação é alto, né? Não é? Mas eu fiz os cálculos, nós pagamos por hectare uma taxa anual de 2.700 dólares americanos por hectare. Então, a gente é uma dificuldade para conseguir sair debaixo desse peso. E a gente faz um lucro marginal. Geralmente, a gente ganha uns 20, 300 dólares por hectare. E aí a gente acaba fazendo mais ou menos 100 dólares por hectare por ano. Então, é uma discussão econômica completamente diferente. É fantástico ter essa perspectiva totalmente diferente, ok? Então, estamos falando sobre... Todo mundo falou sobre esse tema tão delicado. E, Richard, eu quero ouvir de você. Qual é a percepção do público em geral sobre investimentos de investidores em fazendas? Aqui no Brasil há muita preocupação de que os estrangeiros vão invadir o nosso país e tomar toda a terra. Como é que a plateia, o público em geral, perdão, percebe isso na Austrália? E qual a sua opinião? E depois o Júlio também pode tecer alguns comentários. Bem, eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer é que a maioria do público e da discussão e da percepção não reflete a realidade. Então, o setor agrícola australiano sempre foi independente dos investimentos estrangeiros, sempre tivemos investimentos estrangeiros em muitas indústrias, setores, e muitos investimentos aqui na Austrália eram movidos por investimento estrangeiro. Então, desde que começamos a coletar os dados, nós temos uma perspectiva muito bem informada e tudo tem sido muito estável, como eu mencionei anteriormente, não está mudando. Mas, no entanto, só porque por causa da natureza humana em relação a suspeitas do estrangeiro, de pessoas estranhas, trata-se de uma questão muito sensível e é fácil formar uma discussão da mídia em torno disso tudo e, novamente, as exportações agrícolas, nós exportamos 70% da nossa produção, ok? Então, se sentir inseguro é algo ridículo. Então, a ideia de que um pouquinho de investimento em estrangeiro que temos ameaça a nossa segurança nacional é ridículo. E é uma discussão difícil, porque ela é simplesmente baseada, muitas vezes, em xenofobia, em preconceito. Eu não sei como mudar isso com o passar do tempo. E isso é, infelizmente, a natureza humana, né? Somos humanos. É interessante. Você mencionou um ponto muito interessante, Richard. A minha experiência ao conversar com as pessoas, a primeira reação que eles têm é: eu não sei. Não, acho que eu não gosto disso, não. Acho que isso não vai ser bom. Mas aí quando você começa a fazer perguntas, mas por quê? Por quê? Explique para mim o porquê do seu medo. Aí quando você engaja essas pessoas nas discussões, as pessoas no final das contas dizem, quer saber, você está certo. Não há nenhuma razão para eu temer esses investimentos estrangeiros. Então, no Brasil, por exemplo, não há razão para acreditar que um investidor estrangeiro vai ser mau e um investidor brasileiro vai ser o bonzinho. Então, qual é o ponto? Se o dinheiro vem
do exterior é ruim, mas se for um cara local é bom. Então, você tem leis locais que você tem que obedecer, mesmo que você tenha capital estrangeiro, brasileiro, você tem que respeitar as leis, não há como mudar isso. Então, depois que você engaja as pessoas e você apresenta bons argumentos, ok, vamos pensar fora dessa caixinha da xenofobia e realmente vamos discutir todos os detalhes. As pessoas no final dizem, você está certo, não há nenhuma razão para que eu tenha medo de investidores estrangeiros. Então, com o passar do tempo, eu acho que nós vamos ganhar esse argumento. Não há sentido em continuar esse tema sendo tão sensível. Na Austrália, no Brasil, então somos ótimos exportadores de alimentos, né? Então, somos extremamente autossuficientes. Então, as pessoas têm aquele sentimento que vem da natureza humana mesmo, mas é bom ter discussões interessantes e simplesmente converse com essas pessoas, ok? Tenha essas discussões com essas pessoas. Ok, muito obrigada. Paul, você poderia compartilhar um pouquinho sobre a opinião pública na China e como é que isso funciona lá? É permitido conversar sobre isso na China? A tradução pede desculpas, o microfone do Sr. Paul está desligado. Ou perdemos a conexão. Então, vou voltar para o Sr. Richard. Agora é o Sr. Paul. Sim, voltou. Sim, conseguimos te ouvir. Ok, ótimo. Então, aqui está a situação na China. A China adora investimentos estrangeiros diretos. Então, você pode analisar os bilhões de investimentos entrando na China. Em cada setor, cada área. Então, a China está basicamente subdividida em jurisdições. Aí você tem a China, o país, depois as províncias. Então, a nossa província é Shandong. Aí depois você tem a cidade, a cidade de Shandong. Shandong tem 1 milhão de pessoas lá. Essa é a população. Aí depois nós estamos no nível do condado. Tirra tem 1 milhão de pessoas e mais ou menos um quarto deles está na cidade. Então, cada área tem uma meta para o seu investimento estrangeiro direto. E eles não se incomodam com isso. É claro que eles querem impostos, gerando receita, e isso eu não compartilhei com vocês anteriormente, mas a boa notícia para o setor agrícola na China é que é livre de impostos. Então, não há muitos negócios de grande escala agrícolas nessa parte do meio da China. E trata-se de uma oportunidade, mas como eu descrevi hoje, a burocracia do processo é incrível, altíssima, né? Para falar o mínimo. Então, na nossa negócio, nós somos uma fazenda leiteira. Só há uma vantagem se houver o processamento do leite. Então, se há o processamento ou não, então esses negócios têm que pagar impostos. Então, o que o governo faz? Basicamente, ele equilibra que investimentos estrangeiros vão para certas metas, para eles atingirem metas, para a alocação do investimento estrangeiro direto. Então, é muito transparente tudo o que acontece lá. Muito obrigada, Paul. A próxima pergunta vem do Mike Brady, meu querido colega irlandês. Haverá mais investimento de capital em terras e na produção de alimentos como resultado da Covid-19? Richard, você poderia começar? Acho que sim, acho que sim. Então, eu tenho um amigo que está
criando um fundo de especulação para investir em tecnologias agrícolas na Austrália, um hedge fund. Então, eles foram muito impactados pela pandemia da Covid-19, ficaram muito nervosos com as pessoas que tinham expressado interesse antes da pandemia, se isso ia acontecer, e aí eles conseguiram pegar todos os investidores e houve muito mais interesse. E eu vi isso também de algumas outras empresas, né, de capital. Então, não houve redução do interesse no investimento no setor agrícola, no agronegócios, no nível global. Então, houve um entendimento que, de todos os setores, a agricultura foi a menos impactada em todo o mundo. É claro que houve algumas disrupções na cadeia de produção, na cadeia agrícola. Então, eles tiveram problemas na cadeia de produção, mas no final das contas, todos nós precisamos comer. Então, esses fundos precisam desses gatilhos, dessas forças motrizes, e as pessoas entenderam isso com a pandemia. E eles estão sinalizando que vão continuar com os investimentos. I think the COVID has taught us many lessons. Eu acho que a pandemia nos ensinou muitas lições. É interessante ver como as pessoas voltaram a esse instinto, né, de homem das pedras mesmo. Então, as pessoas estão voltando para os seus instintos básicos. Acredito que haverá mais investimentos, sim, porque muitos investidores veem o setor agrícola como uma oportunidade e eles viram quão bem o setor foi, né? Então, houve um aumento do preço das ações, as ações aqui no Brasil estão bem, então as pessoas estão percebendo uma oportunidade para a diversificação dos seus investimentos. E é sempre dois lados da história, né? Haverá mais investimentos, porque as pessoas veem isso como uma oportunidade de negócios boa durante a pandemia, mas, por outro lado, estamos vendo países em todo o mundo criando barreiras, barrando as exportações, aumentando as tarifas alfandegárias, e isso não vai ser bom com o passar do tempo. Criar mais e mais barreiras para o comércio mundial, isso não é bom. Então, com o passar do tempo, isso vai mudar, mas a curto prazo haverá mais dinheiro injetado no setor, mas também haverá mais barreiras para o comércio internacional. No pico da pandemia, muitos países baniram vários produtos importados como uma reação ou medo de que eles não alimentariam a sua população. Isso não aconteceu no Brasil nem na Austrália, porque a gente tem um superávit muito bom, isso não foi necessário, mas muitos países fizeram isso. E isso é ruim para o comércio internacional e para o nosso setor, mas aconteceu e não há muito a se fazer sobre isso. Mas acredito que haverá mais investimentos e mais oportunidades. E também acho que toda a cadeia de valores, durante algum tempo, eles vão investir mais em inventário e na capacidade para lidarmos mais com a pandemia. Então, passamos por muitos anos com preços moderados, baixa volatilidade, e eu estou falando de forma geral, tá? Não estou falando de produtos específicos, não. Talvez vocês tenham experimentado outros cenários, mas em geral, quando você passa por muitos anos disso, aí a cadeia de valores muda muito, ela fica muito fina, ela fica muito precisa, e quando você tem algo tão impactante quanto a pandemia, tudo vai à loucura. Então, as pessoas vão continuar a criar o seu inventário, a China está fazendo isso, e eles estão tentando lidar melhor com essa alta volatilidade. Então, haverá muitas mudanças no curto prazo, mas a gente tem que evitar essas barreiras que são muito ruins para o nosso setor no médio e longo prazo.
Paul, could you talk Sure. a little bit about? Sure. Paul, você pode falar um pouco sobre isso? 3 pontos. O primeiro é, independente de COVID, as pessoas vão continuar comendo. Então, a agricultura vai continuar sendo um setor atrativo para investimento. Em segundo lugar, eu concordo de todo o coração com o último ponto, que para países como o Brasil e a Austrália, nós somos um extra tão grande que a gente vai continuar a exportar. Mas o que se tornou muito, muito mais aparente é que os países estão focando em serem autossuficientes, e não só em comida, mas em todas as coisas. Aqui na Austrália tem um foco bem grande para começar a reiniciar vários tipos de fabricação, inclusive material de proteção pessoal. Antes a gente não tinha essas coisas porque elas eram trazidas de fora, mas agora a gente tem uma nova atração voltando para esses setores. Não só na Austrália, mas eu vejo outros países tentando fazer isso também. E dentro desse contexto, a China veio e falou que eles querem ser autossuficientes em comida. E por último, o terceiro ponto é que eu li um artigo muito interessante que falou que o investimento, eles vão para os lugares que têm menos barreiras e maior lucro. Então, nos próximos anos, você sabe que ninguém vai estar investindo em aviões e coisas de viagem. Então, a agricultura é um investimento bem interessante. Obrigado, Paul. Nós temos mais uma última pergunta. E aí nós vamos começar a finalizar. A pergunta é de Eduardo Silveiro para todos os panelistas. Como você vê os investimentos em fazenda no Brasil por investidores estrangeiros? Júlio, vamos começar com você. Eu sei que esse é um tópico bem denso e eu acho que está mudando dramaticamente. Quando eu comecei a empresa 15 anos atrás, era uma classe nova, as pessoas não conheciam muito, não existiam empresas de água, muitos investidores não sabiam, mas já tem muito tempo, agora as pessoas conhecem mais sobre isso. Há pouco tempo atrás, a gente teve agora uma nova família que está investindo em várias fazendas no Brasil, vários indivíduos estão colocando dinheiro como investimento. Então, eu acho que o Brasil provavelmente é o único setor na economia do Brasil que tem consistentemente ido bem nos últimos 20 anos. Quando você vê aqui, falando sobre os ganhos de produtividade no setor agrícola, é muito bom, mais do que qualquer outro lugar no mundo e muito mais do que qualquer outra indústria no Brasil. Então, todo mundo está prestando atenção. Um pouco diferente do que está acontecendo na Austrália, o sistema em volta o negócio agrícola também tem crescendo muito. Essas cidades na parte interna do Brasil estão crescendo muito, muita tecnologia, várias coisas acontecendo. Então, eu acho que está se tornando mais popular essa questão do investimento estrangeiro para a pessoa normal. Então, eu estou bem otimista, eu acho que nós vamos ter muitas empresas que vão querer investir, nós vamos ter mais oportunidades de investimento e várias pessoas inteligentes entrando nesse setor. Então, eu estou bem otimista, eu acho que o que conseguimos conquistar no Brasil nos últimos anos criou um momento legal para o setor. Eu acho que pessoas, tecnologia, dinheiro, investimentos, tudo está mudando muito e eu estou bem animado sobre isso. Então, Richard, qual é a sua opinião? Eu realmente não sei que eu posso dar uma opinião muito informada sobre as oportunidades no Brasil, mas eu acho que o que eu gostaria de falar de uma perspectiva australiana é que
separado, nós somos tão bons e estamos focando nessas oportunidades globais que estão do lado de fora. Nós somos mais focados em trazer essas oportunidades para a Austrália. Então, nós temos feito um esforço para ter um pensamento mais focado na parte externa, principalmente pensando na questão de ética e pensando sobre o nosso conhecimento agricultural como uma coisa que nós podemos exportar. Nós não fazemos isso muito bem, eu não acho. Eu acho que realmente nós olhamos muito no mercado doméstico quando pensamos nas possibilidades e nós precisamos ser melhores em pensar nessas oportunidades globais. E eu acho que isso vai aumentar e que nós possamos ver outras atividades nesse espaço e poder ver mais australianos no Brasil ajudando e provendo o que a gente puder. Obrigada, Richard. Richard, só uma curiosidade. Eu vendi uma fazenda para um investidor australiano no Brasil, só para você saber. Uma fazenda bem grande e muito boa, para um pessoal bem inteligente. Pô, você queria mudar da China do Brasil por um tempo? Ah, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Eu nunca fui no Brasil, mas numa perspectiva chinesa, todos nós devíamos estar pensando na iniciativa chinesa, que é a marca da China no mundo todo. E a China vai continuar, tanto se é uma empresa que faz parte do particular chinesa ou do governo. Eles vão continuar a investir em terra no mundo inteiro, e isso faz parte do plano de ter um seguro em ter a comida que eles precisam. Na parte, eles têm uma parte na Austrália, no Brasil e de muitos outros países. E diferente do que o Richard acabou de falar, e diferente do que o pessoal da Nova Zelândia está tentando fazer, os chineses, eles não estão dividindo conhecimento. Eles chegam com um monte de dinheiro e eles querem as coisas. Eles não vão chegar no Brasil e explicar para a pessoa do Brasil como plantar. Eles querem chegar com o dinheiro, dar o dinheiro, falar, a gente precisa de tal coisa, tá aqui o dinheiro, tchau. Então, é um tipo muito diferente, de modelo de investimento muito diferente, mas Então, todos nós devemos passar 20 minutos olhando sobre essa iniciativa da China, que vai ser tão grande quanto o Deng Xiaoping, a abertura deles há 40 anos atrás. Obrigada, Paul. E fechando essa pergunta, eu gostaria de dar um tempo para cada um dos panelistas para finalizarem e deixarem as opiniões finais. E eu queria agradecer o Conselho da Relações da Austrália, no COLAR, que fez e a Associação Brasileira no Field, que fizeram esse webinar possível. Obrigado por estar conosco. Então, Richard, Julio e Paul, se vocês quiserem fechar. Muito obrigada, Olavo, por ser nosso host hoje e pela oportunidade de falar. Foi uma discussão muito interessante. Como o Paul, eu também ainda não fui no Brasil, que é uma coisa que eu realmente tenho que arrumar assim que eu puder. Eu acho que eu quero terminar falando o comentário que eu tinha feito antes, que a entrada de capital na agricultura global é uma coisa muito importante e sempre foi. É uma coisa que é mal entendida e não dado tanta atenção necessária na Austrália. E tudo que nós podemos fazer para remover as barreiras e continuar para facilitar o investimento deve ser feito para o futuro da agricultura na Austrália. Eu concordo totalmente com o Richard. Eu acho que o fluxo livre de ideias, de capital, de pessoas é essencial
para o desenvolvimento contínuo do setor agrícola no Brasil, na China, na Austrália. A ideia de termos troca de ideias é ótima, não é ridícula? E isso vai nos levar muito longe. Então, eu acho realmente que no Brasil precisamos abraçar todas essas ideias. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu não sei se vocês conhecem esse exemplo. Brasil é um dos maiores países do mundo e o setor agrícola está praticamente todo mecanizado e o maior produtor de cana-de-açúcar aqui, e o maior produtor de tratores é o John Deere, das colheitadeiras. E são duas coisas que eu nem pensaria em conectar, por exemplo, fazer uma rede, né, entre esses criadores de colheitadeiras e os fazendeiros, produtores. Então, ficar aqui sentado, isolado do mundo, não é o futuro. Temos que nos integrar mais, fazer parte dessa rede de pessoas, ideias, capital, e não deveríamos voltar para o passado, como o Brasil era há 30 ou 40 anos, porque é sensacional o que atingimos até agora, o que conquistamos até agora. Sim, eu gostaria de agradecer a todos os outros panelistas, aprendi muito com as nossas discussões, foi tudo muito valioso para mim, então muito obrigada pelo convite. Eu tenho que agora pensar sobre muitas coisas, então muito, muito obrigada aos outros panelistas, obrigada à plateia pelas perguntas, foi uma ótima troca de ideias. E sempre receberei quaisquer perguntas e dúvidas com muito prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Paul. Muito obrigada a Sally Thompson, que me ajudou a organizar esse webinar. Então, boa noite, Richard. Bom dia, Richard. Bom dia, Paul. Tenha um excelente dia de trabalho. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos e até mais tarde. Muito obrigada.